Estamos de volta aqui no canal, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que já é de casa também, seja muito bem-vindo. Como eu estava com saudade de gravar os vídeos por aqui. Como vocês já me conhecem, sem muita enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. Roda a vinheta! Para quem não me conhece, sou Rebeca Almeida, tenho 28 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, moro aqui em Várzea Grande, Mato Grosso, e esse meu canal é para compartilhar um pouco não somente a respeito da minha vida e das minhas vivências, mas também assuntos relacionados a trabalho, à saúde emocional, dicas e um pouco de tudo, digamos. Você também vai encontrar assuntos relacionados à vida espiritual e à caminhada com Deus. Inclusive, eu gravei uma playlist ano passado, 40 dias relacionados ao devocional Florescer. Devocional esse o qual o Senhor me deu no pior momento da minha vida até então. Gravei 40 dias consecutivos de palavras diárias. Você que ainda não conhece a respeito do meu livro, do meu testemunho, um pouco da minha história, vou deixar a playlist salva aqui abaixo, na legenda desse vídeo. E vamos para a temática de hoje, que está relacionada ao meu terceiro puerpério, meu terceiro pós-parto. Exatamente hoje fazem 46 dias que eu estou aqui no puerpério, passamos aí os primeiros dias do pós-parto, e como eu gostaria de ter vindo antes para gravar esse vídeo, não foi possível devido à correria, devido a muitos acasos, mas aqui estou para gravar um pouquinho de como foram os dias por aqui. A Elisa é o nosso bebê arco-íris. A Elisa foi uma menina sonhada, planejada, mas antes de ser sonhada e planejada por mim e pela minha família, eu digo que foi planejada por Deus. E não tem como falar a respeito do meu pós-parto sem antes falar do início de tudo. Antes de eu engravidar dela, eu estava com uma endometriose profunda, que até então eu não sabia que tinha. E uma oração eu fiz ao Senhor, ao qual naquela oração específica com Deus, falei a respeito de tudo aquilo que eu estava sentindo, de como eram os meus pensamentos a respeito de ter ou não ter um filho de novo, principalmente para quem já passou por um luto de um filho. Faziam exatamente 7 meses que eu havia entregado a minha segunda filha ao Senhor. Para quem não sabe, a respeito da história da Débora, a respeito do luto e como foi a partida dela. Vou deixar também um vídeo aqui abaixo no link, na verdade na legenda desse vídeo, para você entender um pouco melhor da história da Elisa também. Tenho o Azaf, que é o meu primeiro filho. Azaf é meu primogênito, hoje ele tem 5 anos. A Débora, se ela estivesse aqui, ela estaria hoje exatamente com 2 anos e 8 meses. No momento da partida dela, que foi em janeiro do ano passado, ela estava com 1 ano e 4 meses. E no vídeo abaixo eu falo a respeito de quais foram e quais têm sido os meus sentimentos pós-luto. E principalmente esse sentimento de não ter mais um filho presente aqui comigo. Exatamente 7 meses depois da partida da Débora, lá estava eu orando ao Senhor. Tinham vindo pessoas, tinham vindo profetas falar comigo, e o meu desejo de gerar de novo, eu sempre tive ele dentro de mim. Só que eu tinha medo. Medo esse que toda mãe que já teve a partida de um filho tem em gerar de novo. Nosso medo é, e se acontecer de novo? E se vier parecida com a minha filha que partiu? E se isso, né? São tantos e sis, que por um momento a gente tem medo desses e sis acabar dominando não só a nossa mente, mas a nossa casa e tudo aquilo que fazemos. Nessa oração específica ao Senhor eu disse: Pai, se eu não tenho culpa, se eu realmente não tenho culpa com o que aconteceu com a Débora, que o Senhor me permita ser mãe de novo. O Senhor é Pai e o Senhor tem todo o direito, todo o poder de me tornar mãe ou não de novo. Lembro que quase 1 ano antes de eu engravidar da Elisa, eu tinha colocado o método contraceptivo Implanon, que é aquele chip que a gente coloca no braço, e ele foi um dos únicos contraceptivos que o meu corpo se adaptou, eu não tive efeitos colaterais, enfim, estava tudo perfeito. Até que, passado 2, 3 meses após a partida da Débora, ele começou a entrar cada vez mais no meu braço. E nisso, gente, nem o ultrassom estava achando ele direito. Até que a minha doutora, conversando comigo, me aconselhou a fazer a retirada dele, porque ele estava bem próximo da veia principal do braço, da artéria, na verdade, e se ele entrasse
na artéria, ele podia até mesmo parar no meu coração. E nisso foi feita uma cirurgia de emergência em julho, exatamente ali, no meio de julho, e assim que eu tirei o Implanon, já veio a menstruação. Eu me lembro que eu menstruei por uns 10, 11 dias, menstruei por muitos dias. E ela falou: Rebeca, você pode engravidar no primeiro mês após tirar o método contraceptivo Implanon, assim como pode demorar um ano. Tem mulheres que engravidam rápido e tem mulheres que não. E nisso eu fiz uma oração ao Senhor. Falei: Deus, se o Senhor quiser me tornar mãe de novo, fique à vontade. Mas se o Senhor não quiser me tornar mãe de novo, o Senhor tem todo o poder de me dar um filho novamente, ou não. Assim como já diz a grande pastora Tânia Teresa, o casal ele faz sexo, mas quem sopra o fôlego de vida no útero da mulher é o próprio Deus. Sempre soube que quem envia os filhos, quem pode e tem o poder de dar os filhos a alguém é somente o Senhor. Na mesma época, eu e meu esposo fomos para São Paulo. Ali era segunda semana de agosto de 2024, nós fomos no método CIS. E ali eu digo que a nossa cura, mais uma vez, também aconteceu. Mais uma vez, Deus enviou uma profeta no nosso caminho, profetizou a respeito de eu gerar, a respeito de eu florescer. E nessa época eu já estava no processo, não só de escrita do devocional Florescer, mas também no processo com a editora de escolher ou não escolher uma capa, todo aquele dilema que a gente, como escritor, tem que passar pela escritora. E exatamente um mês depois, no dia 6 de setembro de 2024, no dia que a Débora faria 2 anos, veio o positivo da Elisa. Eu me lembro que de madrugada eu não consegui dormir. Naquela manhã eu chorei muito, muito, muito mesmo. E por que eu tô contando isso de novo? Tem gente que já sabe a respeito do meu testemunho, tem gente que não sabe. E eu tô fazendo esse vídeo mais uma vez, contando desde o início para você que está aqui me assistindo, ver que nada é por acaso. Gente, continuando a gravar o vídeo por aqui, e aconteceu vários acasos, vários imprevistos. Estou tentando gravar desde a hora do almoço, mas ela só quer peito, gente. Ela só quer colo. Tô sozinha com ela e com a Zaf aqui hoje. Enfim, vai assim mesmo o vídeo aqui. Assim como foi o parto da Débora, foi uma cesariana humanizada. Foi uma cesariana de emergência. Eu tentei ter ela normal, mas no final teve que ir para cesárea de emergência mesmo. E da mesma forma que foi o parto humanizado dela, eu também queria que o da Elisa também fosse uma cesariana humanizada. E com a minha doutora, a doutora Michele Rocha, isso foi possível e aconteceu. Lembro que na madrugada antes da Elisa nascer, eu e o pai dela fomos dormir quase 2 da manhã, de tão ansiosos que estávamos. Organizamos tudo, deixamos tudo bem limpo, tudo bem organizado. E às 4h30 da manhã acordamos, às 5h30 já estávamos indo para o hospital. Ela nasceu no Hospital Santa Helena, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E no momento que entramos no centro cirúrgico, ficamos o tempo todo em oração. Eu estava muito ansiosa, muito aflita, porque o tempo todo o meu coração e a minha mente titubeavam, né? A alma titubeia juntamente com o espírito. A gente sabe que o Senhor ele está no controle de todas as coisas, mas a nossa alma, ela teme. E somente quem já passou pelo luto de perder um filho sabe do que eu estou falando. E eu me lembro que eu preparei a playlist da Elisa, assim como eu preparei a playlist da Débora, uma playlist de louvores ali abençoados. E exatamente às 8 da manhã e 13 minutos, a Elisa chegou. Ali um parto cesárea, minha terceira cesárea, foi uma cesárea humanizada. E ao som do louvor, a doçura do teu falar, da Ludmila Ferber, a Elisa veio ao mundo. E eu me lembro exatamente um trecho da música ao qual ela nasceu. E o trecho cantado, ele é assim: não há nada tão doce assim, quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. E ao som desse louvor, a Elisa nasceu. E realmente, a Elisa ela nasceu de um modo doce, né? Doce como mel. Ela trouxe a doçura para as nossas vidas de novo. Ela trouxe uma alegria única. Eu chorei tanto no momento que ela nasceu, eu já estou até querendo chorar aqui, só de lembrar. Eu chorei tanto, eu agradeci tanto a Deus, eu falei tanto em línguas,
né? E graças a Deus a nossa fotógrafa Amélia registrou esse momento único e especial. E ali fomos para o quarto e já começou o primeiro desafio do pós-parto, que foi a amamentação. Os meus 3 filhos, gente, eu sofri, só Deus sabe como eu sofri para amamentar. Os meus seios, eles racharam, os 3 tiveram pega errada, mas especialmente a Débora e a Elisa, por conta da língua presa, tiveram a pega mais errada ainda que a do Azaf. O Azaf, não é que eu demorei quase um mês para conseguir continuar a amamentação e ir para a amamentação de uma forma leve e saudável. A Débora, ela teve o pique embaixo da língua um dia depois que ela nasceu, e a Elisa, ela ficou mamando da forma errada, com a língua presa, por 7 dias ainda em mim. Não somente a amamentação, foi um acaso que aconteceu. Dos meus 2 filhos, nunca tive essa dor de cabeça que surgiu no pós-parto da Elisa. E no segundo ou terceiro dia pós-parto, eu estava sentindo aquela dor de cabeça horrível que é a cefaleia pós-RAC. Gente, eu não sabia o que doía mais. Se eram os meus seios que estavam praticamente sangrando, rachados, com início de martite, juntamente com a dor da cefaleia pós-RAC, juntamente com a dor na cirurgia. Quem, né, já passou aí por 2, 3 cesarianas sabe que fica mais sensível ao local, e juntamente com a minha coluna. Eu tenho problema de coluna, então eram as 4 dores ao mesmo tempo, mais o inchaço que a gente fica no pós-parto. E eu não sabia o que doía mais. Eu me lembro que uma madrugada, chorando muito, depois de amamentá-la, fazendo arrotar pela milésima vez, andando aqui em casa, eu ouvi o Senhor falando comigo, o qual Ele disse: você está exatamente no lugar que eu quero que você esteja, da forma como eu quero que você esteja e do jeito que você está. E eu, por um momento, eu parei, eu pensei: oh Deus, é sobre isso. Eu estou exatamente onde o Senhor quer que eu esteja. Eu estou exatamente aonde eu orei para estar. E quantas das vezes oramos por bênçãos, oramos por tantas coisas para o Senhor nos dar. E quando Ele nos dá, Ele nos agracia com tal bênção, nós começamos a reclamar e focamos na dor. Ei, a bênção, ela não vai inibir a dor. A bênção, ela não vai inibir o processo. A bênção está aqui. Mas para ela estar aqui, para poder ela continuar aqui comigo, é necessário viver um processo. E eu me lembro que depois daquela noite eu falei: Deus, ela é sua filha. Deus, me ensine a cuidar da sua filha. E me ensine a olhar para a bênção, a não só olhar para a dor. Nos primeiros dias também eu tive muita luta, muita guerra de pensamento para não compará-la com a irmã dela. Muitas pessoas vieram no meu direct, vieram em comentários. E por conta da cefaleia pós-RAC, eu acabei me ausentando alguns dias das minhas redes sociais, do WhatsApp. Gente, eu não conseguia nem abrir o olho direito. Fui no hospital, me fizeram voltar para casa. Falaram que em 3 dias a dor de cabeça ia sumir, de 3 a 5 dias. E aqui em casa eu fiquei até a dor passar. E exatamente 7 dias depois que ela nasceu, foi feito o procedimento da frenotomia. Gente, eu acho que de todo o pós-parto foi um momento mais difícil que eu já passei. Porque eu tive literalmente que levar ela para fazer o teste da linguinha, como o bebê tem que fazer quando nasce, né, o recém-nascido. Depois do teste da linguinha, nós já fomos para a dentista. E ali na dentista ela fez o pique embaixo da língua, que é a frenotomia. Foi feito de uma forma profunda, que realmente era para poder, né, não correr o risco dela voltar a ter língua presa novamente. E a pior coisa é a gente ver um filho na nossa frente ali, passando por esse procedimento, com a boquinha cheia de sangue, chorando, e você não sabe o que é pior. Se é estar ali olhando e tentando ajudar, tentando segurar, tentando acalmar, ou não ficar vendo o procedimento. E aquele momento me gerou muitos gatilhos. Me gerou gatilhos da madrugada com a irmãzinha dela que eu passei na UTI. Horas antes da Débora partir, ela foi internada na UTI, e para uma mãe ver a sua filha, né, o tempo todo ali, as pessoas, né, os médicos aplicando injeção, aplicando remédios, substâncias aos quais você sempre cuidou para que seu filho, sua filha não estivesse naquela situação, não é fácil. E eu me lembro que me gerou muitos, muitos gatilhos. Assim que terminou o procedimento da frenotomia, peguei ela no meu colo, ela chorava tanto, tanto, ela se tremia tanto, e eu não sabia quem chorava mais, se era eu ou se era ela. E a dentista Nilce tentando me acalmar: calma, mãezinha, calma, é pro bem dela. Eu sei, doutor, eu sei. Mas por dentro, minha vontade era falar que a senhora não faz ideia de como que isso aqui me despertou gatilhos. E assim nós viemos para casa,
E eu me lembro que eu orei muito, eu falei, Deus, que minha filha fique bem, que a Elisa se recupere bem. Porque mesmo fazendo o procedimento da frenotomia, tem o risco ainda de, embaixo da língua, voltar a colar. Então, é necessário fazer umas manobras, aos quais aprendi com a dentista, também aprendi com a fono dela, a doutora Letícia, e tem que fazer esses procedimentos por 7 dias seguidos, depois por 15 dias, mais 15 dias, para poder a linguinha embaixo, né, não voltar a colar. Senão, é necessário ter que fazer o procedimento de novo. E a última coisa que eu queria é que minha filha passasse por isso de novo. E graças a Deus ela se recuperou bem, a fono deu alta para ela um pouco, perto de fazer, né, um mês após o procedimento. Só que aí, gente, ela não queria mais o peito. A Elisa, ela começou a recusar 100% o peito. E até então, no momento do procedimento, meus seios estavam sangrando, estavam machucados. E o fato dela recusar o peito, exatamente no dia que foi feito o procedimento, para mim foi bênção. Porque eu pensei, gente, né, acho que amanhã ela volta a aceitar o peito e é o tempo, né, é o tempo que ele cicatriza. Mas não, gente, demorou 2 semanas e meia. E todos os dias, com a bombinha elétrica, comprei pelo Mercado Livre uma bombinha, comecei a tirar leite todos os dias. E todos os dias eu tirava o leite, guardava na geladeira, chegava o momento dela chorar para mamar, eu e meu esposo fazíamos banho-maria, colocava na mamadeirinha, tetedeira, e a gente dava para ela. E assim foi por 2 semanas e meia, de madrugada, de dia. E eu declarava, Deus, ela não vai tomar fórmula, ela vai tomar o leite do meu peito. Mesmo que não seja no peito, mas vai ser o leite tirado do peito e ela vai tomar. E eu creio que ela vai voltar pro peito. Comprei blusas amamentação, comprei sutiã amamentação, porque eu acreditava que eu ia voltar a amamentar. E a odontopediatra, ela me encheu de esperanças. Ela falou, calma, mãezinha, é normal. E é possível que até o mês ela volte a mamar no peito. Fica tranquila. A pediatra dela também, a doutora Denise, falou, é normal dar essa confusão. Mas continua insistindo, hora ou outra, que uma hora ela vai voltar a pegar. Ou talvez não volte a pegar. Esse era o meu medo. Mas exatamente 2 semanas e meia depois, eu me lembro que foi numa noite que o meu esposo saiu com a Azaf para cortar o cabelo. Eles foram no shopping, eu fiquei com ela. E a gente foi para baixo do chuveiro. Sim, a Elisa, ela toma banho no chuveiro. Todos os meus filhos. Eu sempre achei muito mais prático dar banho no chuveiro. Dou banho na banheira hora ou outra, mas é muito mais prático entrar com ele debaixo do chuveiro e já tomar banho. E ali debaixo do chuveiro a gente chorou e ela voltou a pegar o peito. E assim ela foi voltando a pegar, voltando aos poucos. Voltou a machucar um pouco os meus seios, mas continuei insistindo, tendo os devidos cuidados. E agora estamos aqui na amamentação livre demanda. Mesmo tirando o leite, né, fazendo essa parte do banho-maria, dando na tetedeira, ela ganhou 500 gramas, gente. E agora no peito ela tá ganhando muito mais peso. Segunda-feira, inclusive, ela vai ter retorno com a pediatra, a gente vai ver certinho quanto que ela tá pesando. Mas ela tá crescendo, tá engordando. E a melhor coisa é a gente ver o nosso filho saudável, ver o nosso filho forte e ao mesmo tempo vermos que nós estamos também ficando bem com o nosso filho. Foi chegando a segunda, terceira, quarta semana após parto e aquela alegria voltando, das roupas voltando a caber e a gente vai vendo que a vida vai voltando ao normal, aos poucos ao normal, né? Ao novo normal. Porque antes dela a rotina era uma, as prioridades eram uma, mas assim que eu engravidei dela, minha agenda, muitas coisas foram mudadas na minha vida, foram pausadas e assim continuará sendo por aqui. De madrugada, graças a Deus, começou a dormir e a dar um intervalo um pouco maior, de 2 a 3 horas de sono seguido e assim, tanto eu quanto meu esposo, a gente consegue descansar. Tá pegando chupeta também. E, de um modo geral, nós nos sentimos agraciados pelo Senhor por esse puerpério, por esse pós-parto. Mais uma vez, não foi um puerpério, não foi um pós-parto fácil, mas foi leve. De certa forma, foi mais leve, por conta, acredito que por ser, né, mãe já de terceira viagem. Segundo, pela questão da maturidade. Uma coisa foi a Rebeca de 22, 23 anos ser mãe. Outra foi a Rebeca de 25 para 26 ser mãe. E outra coisa é a Rebeca agora de 28 anos ser mãe. É algo totalmente diferente. Foi totalmente único e especial ser mãe aos 23, ser mãe aos 26 e agora ser mãe aos 28. Cada uma dessas fases foi uma Rebeca, foi uma entrega. E eu honro e respeito cada fase que eu vivi na maternidade. E agora não poderia ser diferente. Acredito que um pouco mais calejada, com uma maior maturidade, estou conseguindo ver beleza
ver leveza e ao mesmo tempo ver graça do Senhor em tudo que nós temos vivido. Tem dias que sim, ainda são despertados gatilhos, ainda são despertados memórias, mas uma oração eu fiz ao Senhor na primeira semana de vida dela, porque eu achava ela, fisicamente falando, muito parecida com a irmã dela. E eu falei, Deus, me faça olhar para Elisa sendo Elisa. Me faça olhar para Elisa eu sabendo que ela é totalmente diferente da irmã dela. E eu não quero ficar lembrando do passado e a minha mente tentando me confundir, tentando até mesmo me enlouquecer achando que é a mesma pessoa. E eu me lembro que exatamente no 9º dia pós-parto, eu olhei para o rostinho dela e pela primeira vez eu vi a diferença entre as duas. A sobrancelha delas são diferentes, os cílios, a forma de se comportar, a forma de dormir, a cor da pele também tá ficando diferente. E não tem como ser 100% diferente. Até porque é o mesmo pai e a mesma mãe, né, gente? E sendo o mesmo pai e a mesma mãe, os filhos vão ter algumas semelhanças sim, não tem como mudar. Mas aos poucos eu tenho chegado numa fase ao qual tenho me sentido grata. Me sentido grata pela existência do Asaf, por ter um menino maravilhoso, um menino único, um menino tão cheio de paz, tão cheio de luz que é o meu filho Asaf. Também tenho me sentido grata cada vez mais pela existência da Débora. Mesmo ela não estando fisicamente aqui comigo, ela está no céu. Ela está no melhor lugar possível e ela continua viva. Eu falo sempre isso com meu esposo, ela não está viva aqui, em carne e osso, mas ela está viva em nossas memórias e principalmente lá com o Senhor, no seio de Abraão. Ali ela está muito viva e o Senhor está cuidando dela. E tenho cada vez mais me sentido grata pela existência da Elisa, uma bebê totalmente sonhada, planejada, amada, muito, muito, muito desejada em todos os sentidos. E eu me sinto cada vez mais e mais agraciada pelo Senhor por ser mãe de 3. Continuo sim sendo mãe de 3, mesmo que a Débora não esteja fisicamente aqui. E se o Senhor permitir, quem sabe daqui a um tempo ser mãe de novo? Tem algumas limitações físicas, alguns problemas de saúde, mas eu sei que para o nosso Deus nada é impossível. Ele pode me curar, Ele pode me fortalecer e a alegria da minha vida, a alegria da vida do meu esposo vai ser encher a nossa casa e futuramente ter os nossos filhos, né, adultos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de valor, com a casa cheia de netos e realmente olharmos um para o outro e falarmos como é bom ser fiel ao Senhor, como é bom, como foi bom caminhar com Deus, como foi bom acreditar na família em um tempo qual as pessoas não acreditam mais, não acreditavam mais. Como foi bom insistir nos nossos sonhos, mesmo mediante a dor, nós não deixamos a dor nos parar, a dor nos paralisar, a dor roubar os sonhos da nossa vida, não. Mesmo com dor, nós insistimos em ser sonhadores, em apenas continuar caminhando. E assim, mais filhos o Senhor nos deu, mais bênçãos, mais vitórias. E a graça dele nos alcançou. E para você que está assistindo esse vídeo, está assistindo esse relato, esse testemunho de tudo um pouco aqui nesse vídeo, eu gostaria de te dizer, não desista dos sonhos de Deus. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista dos sonhos aos quais você tem na sua vida de gerar, de ver os seus filhos crescerem, de mesmo após um luto, mesmo após uma dor, um trauma, uma perca, você ainda insistir em continuar a viver. Eu sempre falo que o luto pela Débora, ele me ensinou a viver. Ele me ensinou a ter mais consciência do agora. Ele me ensinou a ter mais consciência de que realmente eu não tenho o amanhã. Eu não tenho o depois, eu só tenho esse exato momento. E sendo assim, eu tenho que vivê-lo o mais presente possível, pois eu só tenho o agora. Não é tempo de parar. Não é tempo de paralisarmos mediante a nossa dor. Ei, tem uma vida longa aí para ser vivida. Muita coisa boa ainda para acontecer. E a graça do Senhor, ela nos fortalece. A graça dele nos basta, pois o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nunca é pelas nossas forças, sempre é por ele, assim já diz, sempre é por ele. E se esse vídeo falou com você, fica à vontade para curtir aqui abaixo. Deixe o seu comentário também de como ele falou com você. E fica à vontade para compartilhar com quem você acredita que esse vídeo e essa mensagem também vai falar ao coração da pessoa. Voltamos ativo aqui no canal. Vai ter vídeo novo toda quarta-feira e eu te espero na próxima quarta, no próximo vídeo. Grande beijo, Deus abençoe e não se esqueça, é tempo de florescer.